Selá. A maré que sobe. Incluindo a minha pergunta, uma pessoa pode ser sanada através de uma cirurgia espiritual? Tenho uma amiga que se diz, ela fala que ela foi sarada através de uma cirurgia espiritual. Queria que o professor comentasse sobre isso, se me pudesse responder essa pergunta e esclarecer isso para mim. E estamos acompanhando os estudos, já estamos até no grau 204. Fizemos parte do sistema do mais de 20 anos e faz 2 anos que saímos. E estamos pensando em trabalhar por aqui. Eu sou do Paraguai, Ailton, um gaúcho perdido aqui no Paraguai. Um abraço. Que lindo! Um gaúcho no Paraguai. Vamos começar a Escola de Jesus no Paraguai aí? Tinha um ex-pastor aí, logo que começou o X. Depois apareceu outro. Não sei se me assistem até hoje. Sabe como é que a vida é, né? Para chegar no X é muita coisa para renunciar. É muito difícil. Mas eles vão assim. Tem gente que demora muitos anos para se entregar e se dobrar e dizer: é isso. Que coisa boa, gaúcho. Vamos responder? Antes, olha esse clipe que eu preparei para você. Uma mistura de cirurgia espiritual na igreja evangélica e no espiritismo. Mesma técnica. Não. Posso continuar? Posso? Se você é livre. Tá sentindo? Você vai estar livre. Tá sentindo? Organização após a cirurgia, quando ele passa e faz o tratamento. Tá sentindo se movendo? Tá sentindo? Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Acho que a fé é o grande instrumento aqui. Sempre falamos, se você tem fé, você está mais receptiva para receber todo o magnetismo dos médiums e dos mentores, né? Meu Deus. Calma, Vitória, calma. Calma que tá muito profundo. Orando, alguma coisa está mudando ali. Você percebe. Aleluia, meu Deus. Tenta relaxar. E ele, de fato, vai onde está o seu problema. Eu tenho algumas queixas e lá dentro ele falou sobre elas. Oh, Deus poderoso. Então, saindo dessa sala de cirurgia, eu acredito na cura pela fé. E fica a pergunta para você. Você acredita? Jesus poderoso. Irmão, tá saindo a raiz aqui, irmão. Ó. Tá saindo a raiz aqui, ó. É verdade. Glória a Deus. Glória. Com amor imenso aos espíritas. Olha só. Comigo aqui está a Dayana, que é da Umbanda, Allan Kardec, e conosco aqui, passando alguns dias na Escola de Jesus em Balneário. Dá só um alô aí, Dayana. Aí. Você já presenciou alguma cirurgia lá, Dayana? Abre o microfone aí. Muito bem, eu acho que o áudio dela não saiu aí. Mas ela está conosco aqui, vocês conhecem ela porque ela participa sempre aqui no chat e nas redes sociais. Olha, isso que vocês viram aí é um pastor que eu conheci de perto. Pastor Maquian Santos. E quando eu mostro isso para as pessoas, a primeira coisa que vocês, cansados de tanto engano no sistema, e eu entendo, é dizer o quê? Isso é técnica. Traz lá uns filamentos de fígado de boi, de galinha, coração do açougue, até com carimbo.
ou um pedaço de chicletes de uva e diz que é câncer, tumor. É verdade que tem charlatões assim? É verdade. Mas a que eu vi, assim ó, na minha frente, como eu contei na minha biografia, Maquian Santos. E da onde vêm essas cirurgias extraordinárias? Da onde vocês acham? Aí que está o ponto. A maior parte, quando passa no crivo, não é engodo. Mas alguns são. Eu vi. Se você começar a procurar agora no YouTube, eu não vou colocar muito aqui por direitos autorais, algumas coisas eu coloquei, vocês já viram. Mas sai sempre pelo umbigo. Tem cirurgias espíritas diversas no YouTube que você vai ver que pelo umbigo sai filamentos enormes. E sem os truques da mão, daquele charlatão. Tem os charlatões. Charlatões colocam a mão, colocam a óleo, colocam pano, colocam o braço, colocam um terno, sobretudo, uma capa. Enfim, sempre para esconder uma toalha. Eu estou falando de gente que pega a olho nu, tem a filmagem, o vídeo, a olho nu, tira do umbigo um filamento enorme, sai, abre um buraco. Eu vi. Então, vocês sabem que eu já contei na minha biografia quadros que nós tínhamos com pedaços de osso, cabelo, boneca, agulha que as pessoas vomitavam. Os nossos trabalhos de exorcismo. Então, existe isso. Certo? Vamos adiante. Com amor imenso aos espíritas, pois são eles, principalmente, os científicos de Allan Kardec, um dos mais próximos da consciência X. Mas não existe comunicação com espíritos chamados de superiores. Nem o homem precisa de milhares de encarnações, como diz o Espiritismo, para atingir a evolução máxima da alma. E sim, milhares de anos cronos, numa projeção atemporal para o temporal, chamada de rehologramação. Jesus disse, não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Sairá de lá. E disse mais o mestre, os últimos chegarão por primeiro, mas que os que eram primeiro chegarão por último. Então o verbo que eu quero que todos vocês destaquem para entender rehologramação no chat é agora, grita aí, ó, chegarão, não interessa como, chegarão. Sairá de lá. Paga o último centavo, mas sairá de lá. Então escreve assim, ó, chegarão, sairá de lá. Sairá de lá, chegarão. Isso, só essas frases de Jesus, essas duas, do primeiro ensino de Jesus na Terra, já destrói o dogma do inferno criado depois, na Idade Média. Depois limbo, depois desfeito, limbo, ressentimento e purgatório, e a igreja evangélica ficou só com o inferno. Então, a ideia equivocada do lixão. Não é? Vamos mais. Rehologramação onde cada um reviverá e pagará por seus erros, exceto aqueles que possuem o espírito perfeito. O que é santo, gente? Santo é perfeito. E aí que está o detalhe. Lembra que eu ensinei vocês a dualidade invoco e evoco? Você deveria evocar todos os espíritos inteligentes de homens mortos, que estão se aperfeiçoando em alma e perispírito até chegar no espírito superior, nesse nível, alcançar isso. Evoque eles, você não precisa deles. E invoque a encarnação do Espírito único, perfeito, de Jesus Cristo. Aliás, Espírito Santo, Santo e Cristo é redundante, porque Santo é perfeito e Cristo também significa perfeito, assim como Ex significa perfeito. Portanto, é o Espírito Santo ou Espírito de Cristo, são sinônimos. Invoque esse Espírito sobre você. Uma vez que você tenha ele, por isso eu disse ali, exceto aquele que tem esse Espírito não vai precisar de pagar seus erros numa rehologramação.
Não existem espíritos superiores, pois o Criador não é uma pessoa. O Criador é um, mas é também plural, Elohim 72. Todos os espíritos são Ele, ou vêm dEle. Não existe nada sem Ele. Ele é onipresente, não é? Evangélico que me ouve agora, espírita que me ouve agora, me responda. Ele é onipresente ou não é? Então não existe nenhum espírito que não venha da parte dele. Você pode procurar aqui mesmo um estudo extraordinário, se puderem colocar o link para mim, por gentileza. Se foi mesmo Samuel que se apresentou a Saul ou não. Esse estudo é estupendo. Os espíritas evangélicos que estavam assistindo esse estudo, eu me lembro, começaram com críticas e terminaram quietos, calados, maravilhados, porque foi um estudo muito importante para a transformação de todos no que diz respeito à vida depois da morte e à espiritualidade. Vê, quando nós temos a Escritura, no início, lá lemos: façamos o homem, desçamos, confundamos, para que não seja como um de nós. Essas são as expressões de Bereshit, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, porque o Criador é plural. Aliás, essas manifestações ufológicas que têm acontecido, eu não estou falando de drone, mentira e Starlink, nada disso, Starlink. Estou falando de ufologia original. Vocês sempre veem a imagem de uma nave que aparece em delta e depois dela, célula-mãe, outras naves emanam, surgem e formam triângulos no céu. Assim é o Criador e as suas manifestações são assim. São os derivados divinos. O perispírito é um termo que Allan Kardec criou há quase 200 anos para explicar o fio de prata. Tá aí outro vídeo importante que espírita que está me conhecendo agora, que nós amamos tanto, que estão próximos da consciência X, preciso conhecer. Se vocês puderem colocar o link para eles. O fio de prata de Eclesiastes. Olha, se tem 1% de pastor e padre que falou sobre isso até hoje, é muito. O fio de prata, que Allan Kardec trouxe como perispírito. Para explicar isso, para explicar o fio de prata de Salomão, ele disse que esse perispírito é semimaterial. Na verdade, é apenas a ligação do corpo material com o espiritual até que se rompa. Isso acontece na morte. O perispírito, segundo ele, seria constituído de eletricidade, é pura energia de um fluido magnético e de matéria inerte. Isso está certo. É verdade, eu já provei para vocês e mostrei para vocês que Allan Kardec não era um médium. Allan Kardec não era um pai de santo. Allan Kardec era um estudioso sobre energia. Como Freud, como Tesla. Só que aí ele começou a perceber que os fluidos energéticos possuíam inteligência própria. E aí que ele descobriu a espiritualidade. Isso é certo. Sendo assim, o Espiritismo acredita que muitas manifestações de doenças em nosso corpo material são resultados de ações de nosso espírito em outras encarnações que ficaram impregnadas no perispírito. E isto é errado. A explicação das mazelas do mundo está, na verdade, que eles desconhecem ainda, e cabe a vocês, apresentar a eles, como eu estou fazendo agora aqui, de que o Criador não interfere, porque já interferiu, porque fez tudo perfeito. Não interfere porque ele é dual e justo, equilibrado. O equilíbrio cósmico da bifurcação, da escolha, o bem e o mal, quer dizer, ele não interfere para privilegiar ninguém. Então não adianta querer criar reencarnação, evolução de espíritos para poder dar uma explicação das mazelas do mundo. Quer dizer, como é que eu vou explicar os deficientes? Como é que eu vou explicar a miséria da África? Sabe como? Milhares de reencarnações. Isso explica? Não explica. Alguém encontrou alento nisso por um tempo. Mas vá um pouco além e você entenderá. Então as doenças são impregnações. Olha só, impregnações de fluidos de outras vidas. Por que você nasceu doente? Por que você tem uma doença biológica, hereditária? Porque é impregnação de outras vidas. Aí não dá, né?
Através do passe espírita, os médiuns conseguem canalizar bons fluidos do mundo espiritual? É verdade? Sim. Reiki, imposição de mãos. Temos vários graus aqui na Universidade X que explicam o poder energético das mãos, na nossa aura áurea. Todos nós temos, tudo é espírito, sim. Porém, isso é apenas ciência quântica, porque tudo é energia, e esse é o problema. Ninguém vai entender de fé, de religião, de espiritualidade, nem de Bíblia, se não entender de quântica, e é um assunto novo. Eu mostrei para vocês aqui Max Planck, 1944, quer dizer, o homem está começando a entender de física quântica agora. Tudo é energia e não um bônus privilegiado de alguma religião com imposição de mãos, nem reiki, nem passe. Embora tudo isso funcione psicomaticamente ou realmente, não só como placebo. Muitos espíritas são contra as cirurgias espirituais. Isso aqui é importante destacar. Embora a origem exista em muitas civilizações antigas, com a ajuda dos espíritos de homens híbridos mortos. Quem são os espíritos? O que é demônio no original? Fala para mim aí. O que é a etimologia de demônio? Com a ajuda dos espíritos de homens híbridos mortos, médicos no Egito, sacerdotes, na Grécia, entre os índios, como é o candomblé, e até Nostradamus, pasmem, conseguiram na França realizar curas espirituais, com a ajuda de orientação desses espíritos inteligentes de homens e mortos que estão por aqui. Quem são eles? Quem são eles? Gênesis 6. Quem são eles? Gênesis 11. Filhos diretos de Gênesis 11, as emanações do Criador do bem e do mal, da árvore da vida do bem e do mal, ou netos de Deus, porque são filhos dos filhos, das suas inseminações celestiais, daquele grau poderosíssimo que, se não me engano, é o 105, que é as relações sexuais de Deus no crivo. Como assim relação sexual? Como é que nasceu Jesus? As inseminações. Isso é um assunto muito profundo. Vamos mais? Então, vamos pontuar aqui. Muitos espíritas não praticam e são contra, não acreditam em cirurgias espirituais. Ponto. E você, talvez um bíblia legalista que está se sentindo bem, até aqui você está feliz aí, né? Porque estamos falando dos espíritas. E você está até agora me ouvindo e dizendo assim, é verdade, você sabe que nesse ponto estou começando a gostar desse Akel. Olha só, está começando a pregar o evangelho, hein? Isso é evangelho. Está salvando a alma dos espíritas. Louvado seja a minha alma. E a tua alma é perdida. Julgão. Deixa eu te falar uma coisa. Engano seu. Em todas as igrejas existem cirurgias, arrebatamentos espirituais, anjos curando, anjos da cura, imposição de mãos. E na Assembleia de Deus quadrangular temos pregadores pai de santo, como o pastor Maquian Santos. Mostrei o vídeo dele aqui, vou mostrar mais daqui a pouco. A cirurgia que o Maquian Santos faz dentro da Assembleia de Deus, com glória a Deus e aleluia, é a mesma no Espiritismo. Inclusive tem pastores dentro da Assembleia de Deus que não chamam ele, porque dizem que isso é Espiritismo. Mas metade da igreja adora, porque afinal, nada melhor do que um sinal ocular. No neopentecostalismo temos, o Elbert conhece bem, o Adelino de Carvalho. Vocês conhecem a apóstola Sol? Fazem cirurgias espirituais também. O que será que acontece debaixo do sol lá, né? O que acontece debaixo do sol? Vocês já ouviram falar no Duque? O homem que cospe na boca das pessoas para curar? No Valdemiro Santiago, o homem do suor. O suor dele cura. E o RR, o homem dos caroços. Ele é especialista em caroços. Desde grão de bico até manga.
Deus cura caroços lá na graça. Sobre o Maquian Santos, veja seu vídeo e suas operações espíritas através dos Daimons, sabe aonde? Na Assembleia de Deus. Aliás, eu que já mostrei aqui, viu, Dayana? A Dayana está aqui conosco, e é da Umbanda, e é metade ex, metade Umbanda, né? Até aqui, né? Vamos ver o que ela vai ser amanhã. Mas tudo bem, eu disse para ela, continue lá. Até ela perguntou para mim, olha só, olha, isso aqui é importante para vocês, professores. Perguntou ou não perguntou? Você falou assim para mim, eu continuo na Umbanda? Eu disse, sim. Não saia de lá enquanto não entender. Aliás, quando ela voltar a participar lá das sessões, ela mesma terá a resposta. Você imagina que tiver incorporação, pergunta quem é Akel? O que é filosofia X? O que você foi fazer lá? Pergunta lá, pergunta para eles. Igual eu falei lá para o cacique Cobra Coral, que é um espírito violento, representado por um Instituto Paraná, do Raar Psionista. Vocês lembram a conversa que eu tive com ele lá, né? Antes que eu mostre, eu iria dizer, né? A Umbanda nasceu junto com o pentecostalismo. Vocês sabiam disso? 1906. O pentecostalismo e a Umbanda, a dança, as línguas dos anjos, a glossolalia, a cura espiritual, o transe, o experimento do transe, nasceram juntos. Pentecostalismo e Umbanda juntos, no mesmo tempo. Vamos mais. Ó, tudo nódulos, ó. Ó, Meu Deus. tudo nódulos, ó. Olha isso. Tudo nódulos, ó. Vai guardar pra levar pro... Tá me devendo 200 mil. Geralmente sai do umbigo. Tá me devendo 200 mil, viu? Pelo menos uma janta, né? Pelo amor de Deus. Relaxa a perna, relaxa a perna. Relaxa o pé. Tenta relaxar. Olha a coragem do cidadão. Corta só um pouquinho. Você escutou? Ele tá brincando, é claro. Tá me devendo 200 mil reais, porque eu tô curando essa mulher aqui. Gastaria isso para curar ela. Como se ele não cobrasse. Você sabe que o pregador mais barato que tinha na Assembleia de Deus há 10 anos era R$1.000. O mais barato. Então esses homens aqui cobram 5, 10, 15, 20 por pregação, por show, por espetáculo, por curandeirismo. Pra você ter uma ideia, o homem que fazia obturações, a odontologia espiritual, obturações, aparecendo obturações mal feitas que nem ouro branco é, no lugar errado, cheio de obturação para fazer, onde era para fazer não fazia, mas apareciam algumas coisinhas, alguns elementos, umas matérias brilhantes em lugares errados. Isso eu já mostrei e denunciei aqui. O homem que criou essa ideia de orar e aparecendo obturações espirituais na oração, ele cobra $50 mil por culto, lá nos Estados Unidos. Quem denunciou isso daqui fui eu com o pastor, lembra? Quem tem aí 7 anos de ex sabe. Olha lá, ó. Olha lá, pessoal. Olha lá, ó. Tá vendo lá? Aí. Ó. Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aí, fique aí. Fique aí. Aí, pessoal. Tá vendo a abertura em cruz? Por todos os irmãos. Tá vendo aberto, pessoal? Meu Deus. Glória a Deus! Psicocinese, efeito placebo ou milagre. Muitos fazem isso através da incorporação de médicos famosos. Vocês todos já ouviram falar no Dr. Fritz ou Dr. Hans. Nas igrejas é a possessão, como vocês viram agora o pastor Maquian Santos, que diz ser o Espírito Santo. E essa imagem que você está vendo no fundo é no Espiritismo, a mesma técnica, só que bem mais elaborada. Na maioria dos casos, o paciente acredita tão fervorosamente que está sendo curado, que efeitos psicossomáticos são notados em seus cérebros, aumentando a sensação de bem-estar e a crença de que estão curados.
Então vamos lá, para resumir a pergunta do nosso querido aluno do Paraguai. Número 1, charlatões. Número 2, psicossomático. E número 3, cirurgias espíritas com daimons, com a inteligência desses espíritos que eram homens híbridos, divino-humanos, homoteus, de 6.000 anos, 5.000 anos atrás. E na Entendeu? Assim, então vê aí o charlatanismo. Quando é charlatanismo? Vê. abaixo do umbigo, entre o umbigo e a genitália dela. Aí ele fazia cirurgia numa sala, no meio de todo mundo, homem, mulher, criança, todo mundo junto. Depois da cirurgia, Vanderluce teria tomado uma substância receitada e vendida pelo suposto médium. Seria um remédio manipulado. Ela começou a passar mal e foi internada. Um mês depois, morreu em decorrência de uma infecção. Médium, que também é vice-presidente da casa, todas essas pessoas morreram, são vários e vários casos na internet. Esteve no 2º Distrito Regional de Polícia de Aparecida de Goiânia. Morte da dona Raimunda. Nós estivemos no centro espírita onde Antônio atende. Em cima... E quem não lembra do João de Deus, o maior cirurgião espiritual do Brasil? E eu acho que um dos maiores estupradores da história do Brasil também. Pois é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O espírita vai estar me ouvindo agora. Aliás, eu sempre disse, acontece em muitos lugares, sim, acontece e é real. Coloquei até umas imagens aqui, separei, daqui a pouco eu vou mostrar. É real. Mas quando é real, tem um preço. Não existe atalho. Deus é igual para todos. Não existe uma casinha, um terreiro, um templo, uma sinagoga, uma mesquita, a casa de uma senhora, a casa de um senhor, que ali sim, se for lá, se der tanto, se pagar tanto, é de graça, realiza, acontece, é um atalho, é uma lâmpada mágica. Não tem atalho. Aprenda isso, escreva isso. Não tem atalho. Essas pessoas todas morreram. Vocês devem lembrar do Giannichini, vocês devem lembrar do Lula, vocês devem lembrar da Dilma, vocês devem lembrar de tantos outros. Mas tudo tem um preço. Eu vou falar sobre isso agora no encerramento. Olha só, essa técnica é igual do Marquinhos Santos pelo umbigo, mas bem mais elaborada. Nos Estados Unidos, 2 médiuns foram a julgamento por acusação de fraude. Um deles havia prometido reencarnar a alma do filho morto em uma de suas vítimas a um preço de 17 milhões de dólares. No outro, a vigarista foi acusada de se apropriar de dezenas de milhares de dólares de duas mulheres, sob o pretexto de afastar maus espíritos. No Paraná, teve até a Operação Orixás, onde a vidente em questão pode ter obtido mais de R$1 milhão de clientes que haviam procurado em busca de solução de problemas espirituais. Então, charlatões são muitos, a maioria, charlatões e charlatões. Você abre um jornal hoje, metade do jornal é gente vendendo o corpo, que não dá para vender droga no jornal, e a outra metade é resolvendo problemas espirituais. Isso é muito sério. Por quê? Porque o ser humano quer furar fila. Quer ou não quer? O físico aponta para o metafísico, tem uma fila. Quando você chega numa fila que está lá, 1000 pessoas, qual é a primeira coisa que você pensa? Será que não tem um jeitinho? Está num congestionamento enorme. Qual a primeira coisa que você pensa? Será que eu... Eles que fiquem aí, mas será que eu não tenho um jeitinho? E no metafísico é a mesma coisa. Todo mundo quer um privilégio. Quer furar a fila de Deus, né? E acha que Deus fez assim, né? Você acha que Deus, a sapiência, toda a iluminação cósmica, vai deixar umas cavernas escondidas, uns baús
para você encontrar. Você acha que isso é justo? Você acha que Deus, que é justo, faria isso? E fez os daimons. Para quê? Para acelerar a sua autodestruição. Quer isso? Vai lá. Vai lá. Ó, quer ver? Eu vou fazer uma pergunta ao vivo aqui. Quem aí já viu alguém fazer, viu alguém, ou você mesma fez, cirurgia espiritual? Exceto se foi no tempo da ignorância, hoje você tem o espírito de Jesus, ainda bem, se é que tem. Mas quem já viu e essa pessoa morreu logo em seguida, com uma tragédia, ou a vida dela é uma desgraça até hoje? Vulto, sombra, ouve vozes, loucura, tarja preta, insônia, só problema. Hã? Vê, revelare. Então temos charlatões, psicossomático e as cirurgias espíritas, quando de verdade são cirurgias espirituais com daimons, isso tanto faz para a igreja evangélica, ou padre charlatão, ou o que for. Eu estou falando agora de... Esquece os charlatões, eu estou falando agora de curandeiros mesmo. Sabe, feiticeiros que têm essa habilidade da magia. Magia é sabedoria, nem há uma satanização da palavra. Mas eles têm esse conhecimento. Um conhecimento salomônico dual das divindades. Os deuses, os orixás, eles realizam isso, sim. Mas e as consequências graves do atalho? Que é a aceleração da autodestruição. Testemunha agora, você que conheceu alguém, eu vou colocar o link no chat, para você entrar ao vivo aqui com vídeo e áudio. E ou você vai entrar e vai dizer, eu sofro a metanoia hoje aqui, eu decido minha vida, eu abandono todo o engano do sistema religioso, eu estava prestes a buscar um terreiro, um centro espírita para fazer uma cirurgia, já estava marcado, eu ia fazer essa cirurgia, eu abandono todo o engano, ou eu estava indo na igreja acreditando em tudo isso, eu abandono todos os atalhos. Eu não acredito mais em atalhos, professor Akio. Hoje, você vai entrar ao vivo para isso. Ou então, entre ao vivo nesse link que eu estou passando, me ajudem a divulgar o link aí. Entre nesse link e diga, eu conheci uma pessoa que fez a cirurgia e morreu através de tragédia. Acidente, suicídio. Ou você fez há muito tempo e teve várias perturbações, vários problemas até hoje. Quero que você entre e testifique agora aqui. Enquanto isso, vamos encerrar esse tema com a seguinte fala. Essa terceira opção, depois de passar pelas duas primeiras do crivo, terá cobranças graves. E quem diz isso são as próprias mães de santo, não sou eu não. Alguém vai dizer prove. Não sou eu. As mães de santo e os pais de santo, Dayana, eles próprios dizem, não mexe com... Quer realmente fazer? Isso eu estou falando se eles são honestos. Deixa eu concluir aqui. Ciganas honestas, pais de santos honestos, onde todo atalho tem um preço alto e coincidentemente a maioria morre em seguida com acidentes, suicídio ou tragédias, porque é um preço a pagar. Tem. Entendeu? Isso é gravíssimo. Nos dias de Noé, o pregoeiro da justiça, como disse Pedro e Judas, 3 grupos existiam lá. Quais eram os 3? Zombadores e escarnecedores. Né? Segundo grupo, distraídos, enganados, entretidos. E o terceiro, pequeniníssimo, de trabalhadores. A água veio e matou quem? A maioria era zombeteira. Essas pessoas que até hoje chegam aí, ó, qualquer coisinha rindo dos outros, é sarro, é malícia. Né? A Vanessa está conosco ali. Vou colocar você na tela agora. Vanessa, a hora que eu colocar, que aparecer você, desliga a televisão, fala, tá?
Boa noite. Eu sou aqui do Espírito Santo, moro em São Mateus e gostaria de testificar isso, porque um dos motivos, né, que segurou meu esposo, que ele era presbítero da Igreja Assembleia, a ficar, porque o irmão dele mais velho fazia essas curas espirituais no culto da Assembleia de Deus. Então ele ficava maravilhado com essas curas, né? E aí o irmão dele teve uma morte súbita no púlpito, né? Ele se preparava no altar para fazer, né, as curas e ele conseguia tirar pelas mãos, igual no vídeo mostrado. E aí ele teve uma morte súbita, novo, morreu no altar. Muito bom. Muito agradecido por sua coragem de testificar aqui. Nesse caso, não dá para dizer que é realmente isso, mas pode ser, né? Porque se era um atalho, se realmente era um daimos e não era charlatanismo, o preço é muito alto a pagar. Tem uma senhora que eu vejo aqui, mas não tem nome. A hora que a senhora aparecer aí, a senhora fala, tá bom? Muito agradecido pela coragem de testificar aqui. Bem-vinda, Vanessa. A hora que a senhora aparecer, fale. Boa noite, professor Áquio. Eu sou Eva de Brasília. Prazer estar falando com o senhor. Estou junto com a minha filha, Joana, 6 anos. Ela gosta muito de ouvi-lo, né? E de vez em quando ela dá uma olhada na palavra. Bom, eu com 12 anos, professor, eu não sei se o senhor já ouviu falar do Vale do Amanhecer em Brasília. Eu tinha 12 anos, me levaram lá e fiquei... Então nunca mais senti nada. E é isso. E hoje eu não frequento nada de igreja nenhuma. Estou estudando o códex que eu tenho. Estou também vendo teus vídeos, já vi bastante, e ainda pretendo ir aí conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Muito agradecido a você e a sua filha de Brasília. Que lindo, né? As testificações. Tem mais alguém? Mais alguém aí? Você está com receio, só que você não tem ideia o quanto é importante a sua testificação. Você que perdeu alguém da família, que não tenha vergonha de falar o que você passou depois da cirurgia espiritual. Alguém escreveu muito bem ali, a Marta Brisotto, que também foi espírita, né, Marta? Parece que eu ouvi você dizer. Ela dizendo aqui a lei do retorno, as 12 leis metafísicas, é claro. Aliás, fala-se tanto em karma, do hinduísmo depois para o espiritismo, mas é esse karma orgânico e não místico, da lei do retorno, do preço. Gente, é muito óbvio. Quem fura, paga. E paga caro. Você sabe, olha só, o físico aponta o metafísico. Você sabe qual que é a multa mais cara no Brasil? Quem pega acostamento, quem quer furar congestionamento. É a multa mais cara que tem. São valores exorbitantes. Se eu não me engano, é quase R$2.000, uma coisa assim. Quem pega acostamento. Por quê? Porque é o preço a se pagar quando você quer, né? Mais alguém? Se não, olha só isso aqui. A FIP movimentou 2,2 bilhões e comprou mais de 50 fazendas em 9 anos. Se você achava que o Valdemiro Santiago é larápio, você tem que conhecer o Padre Robson. Olha isso aqui, gente. Somente uma das propriedades custou 90 milhões. Ela tem quase 12 mil hectares. Ela tem uma fábrica para produzir 40 toneladas de ração por dia. Um padre só em Goiás. Uma fábrica dentro de uma das 50 fazendas, que produz 40 toneladas de ração por dia e 150 nascentes.
Pelo amor de Deus, gente. Gente, olha, o Valdemiro Santiago fica no chinelo perto do Padre Robson. Como é que a gente sabe que uma pessoa é justa? Ela não suporta a injustiça. Não é possível que você esteja me ouvindo agora e dizendo assim, o problema é dele. Nunca o problema é dele, o problema é nosso. Essa é a questão. Lembra que eu falei aqui que nós temos que dar as mãos no ex, ser um corpo? Só que existe um corpo que você não sai dele. Sabe qual? A humanidade. Deus, ele criou a humanidade é uma só. Para Deus é uma só. Então não existe como você chegar lá naquele dia e dizer assim, não tinha nada a ver comigo. Todos os seres humanos têm a ver contigo. Você nasceu para lutar pelo corpo. Escreva aí, você nasceu para lutar pelo corpo. Gente, esse padre não tinha direito nem sequer de ter uma fazenda, nem uma mansão. Porque cadê? Foi o tempo da Igreja Católica e o voto de pobreza, né? Foi o tempo do ócio. Lembra que eu ensinei vocês que os evangélicos criaram o negócio, que é negar o ócio, negar a ociosidade. Foi o tempo do voto da pobreza e do ócio, hein? Foi o tempo, passou longe. Jesus. Meus queridos, chegou a hora da gente cantar assim bem alto, ó. Que linda música do X. Cobaias. Porque tá na hora de falar dos cobaias. Sabe quem são os cobaias? Cadê os cobaias do show de Truman aí? Contagem regressiva. Geo Apocalipse. Olha essa matéria do jornal R7 Record do sionismo de Edir Macedo. Que matéria é essa? Escuta bem, genro de Trump ganha espaço como mediador no Oriente Médio. A simpatia por um interlocutor pode significar o fim de décadas de hostilidades entre duas nações. E dá a impressão de que esse mensageiro está acima de partidos. Ele não é republicano. Hoje eu confirmei isso. Eu fui ler vídeos da resposta do Jared Kushner à NBA, o basquete. E eu vi as pessoas escrevendo nos Estados Unidos em inglês que o Kushner não é republicano. E elas estão certas, só que elas não sabem que ele não é mesmo, ele é suprapartidário, gente. Ele está acima. Olha o acordo que foi feito agora lá, político em Israel, 2 anos com Benny Gantz e 2 anos com Benjamin Netanyahu. Esquerda e direita, nenhum país, nenhuma democracia do mundo existe isso. Graças ao Kushner, porque ele está acima. Vocês ainda vão ver ele unir os dois lados. Se eu disser para vocês que todos os antigos republicanos foram destruídos, olha a convenção do Partido Republicano. Sabe quem que estava no Partido Republicano? John McCain morreu. O Bush não foi. Sabe quem estava? Só a família Trump. Igual aqui no Brasil, só a família Bolsonaro. É a filha, a outra filha, o filho, o outro filho, só. E o Kushner já foi com a Ivanka democrata. Ele era democrata, inclusive até esses dias. Ele mudou agora para o Partido Republicano, por conta do sogro. Isso é muito importante, porque ele está se transformando no mensageiro acima de partidos. Tá lendo aí? Como vem ocorrendo agora com o Jared Corey Kushner, 39 anos, genro do presidente americano Donald Trump. E o interessante é que, por conta das eleições, chegou o momento dele. Veja, de origem judaica e com trânsito em países árabes, ele tem conseguido ajudar e aproximar Israel de inimigos históricos. Nesse momento em que as eleições americanas se aproximam, sua presença ganha ainda mais importância no governo de Trump, por causa da imagem ligada ao quê? À paz.
a conciliação. Para Israel, a participação de representantes americanos tem sido fundamental. Queridos, isso é muito importante. Existiu, mas agora personificada em Jared Corey Kushner. Percebe? É grave ou não é? Tá vendo? Quem viu um desses vídeos, que eu acho que é tanto vídeo que vocês até se perdem com tanto conteúdo, mas quem viu eu dizer que haverá um Nibiru, planeta X, chegando até dia 2 de novembro deste ano, antes das eleições do dia 3 de novembro nos Estados Unidos? Quem viu? Quem prestou atenção no que eu falei? E se eu disser para vocês que foram confirmadas, foi confirmado o que eu falei? Porque eu estava falando de tradição judaica. Claro que os judeus têm esses conhecimentos. Mas agora é matéria, agora é jornalismo. A reportagem confirmou na CNN realmente. Olha aí, vou mostrar agora na tela, só um momento. Asteroide se aproximará da Terra na véspera das eleições dos Estados Unidos, tá vendo? Pode ter uma chuva de meteoros, pode ter um grande impacto ou um grande susto. Isso é terrível, bem na época da chegada de Kushner. Por quê? Vocês sabem que os profetas disseram que tem que ter um grande sinal no céu para os judeus reconhecerem a chegada do Messias. Tem que ter uma grande estrela e ela tem que brilhar como foi com Jesus. Você já imaginou se esse Nibiru não encosta na terra, mas brilha tremendamente no céu de Israel? Pode ou não pode ser o grande sinal? Você está entendendo? A tradição judaica fala sobre esse Nibiru há muito tempo. Fiquem de olho, gente. Vocês viram lá o furacão nos Estados Unidos? E segundo o que está sendo dito, aquele é só um de vários que vão acontecer até a eleição. Então esse ano não acabou ainda. Esse a todos vocês e a